Olá, é muito bom ter você aí do outro lado acompanhando este vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal Felipe Dumbi-FD ou clique ali por baixo subscrever. Porque quando você se inscrever no canal, você receberá, sempre que eu publicar um vídeo, você receberá sempre notificação do vídeo que eu publiquei. Então, não esqueça de se inscrever no canal. E se você gostar do vídeo, partilhe com as outras pessoas, de maneiras que também venham conhecer a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. No entanto, isto que eu faço é exatamente para expansão do Evangelho. Então, se você quer exatamente também colaborar na pregação do Evangelho, partilhe esse vídeo com as outras pessoas. Pode ser em um grupo no WhatsApp, pode ser no Facebook, qualquer rede social também não faz mal. No entanto, o assunto que eu quero falar aqui hoje, ou que estarei falando, tem a ver com, ou está dentro do contexto do livro de João. João capítulo 3, verso 13. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 13. Antes, eu gostaria de dizer que o Evangelho segundo João, evidentemente foi escrito por João, a quem a Bíblia também chama do discípulo a quem Jesus mais amava, o discípulo amado. Inclusive, este João, que escreveu o Evangelho segundo João, que leva o título de seu próprio nome, é o João que escreveu o livro de Apocalipse, é o mesmo João que escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Um dos assuntos que as pessoas questionam encontra-se no verso 13 do capítulo 3 do Evangelho segundo João, onde as pessoas inquietam-se com a expressão "ninguém subiu ao céu". Isto tem trago algumas discussões por parte de algumas pessoas. Ninguém subiu ao céu. Vamos lá ler o texto. Evangelho segundo João, capítulo 3, 13, diz o seguinte: Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. A minha grande preocupação, conforme eu já dizia entre as linhas de pensamento atrás, quando eu aqui falava, é exatamente explicar aqui a expressão "ninguém subiu ao céu", mas darei alguns detalhes relativamente às últimas palavras deste verso 13. As últimas palavras estão aí: que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Está aí as últimas palavras, que está no céu. Essas últimas palavras, na verdade, existem algumas versões da Bíblia que não encontram-se, ou que não aparecem. Como, por exemplo, se você pegar a nova versão internacional, você não vai encontrar estas últimas palavras. Se você pegar a nova tradução na linguagem de hoje, também não vai encontrar estas últimas palavras. Se você pegar a Bíblia Viva, também não vai encontrar estas últimas palavras. Pode inclusive pegar a Bíblia de Jerusalém, Bíblia de Jerusalém, também não vai encontrar estas últimas palavras. E existem algumas versões que aparecem. No entanto, a versão, por exemplo, aqui, a Almeida, Revista Atualizada, que é a segunda edição, ela, na verdade, aparece dentro aqui de chavetas. E vai encontrando em outras versões também dentro de chavetas. Por quê? Na verdade, antes de dar a explicação da expressão "ninguém subiu ao céu", quero explicar que estas últimas palavras possivelmente foram acrescentadas por um escriba. Quem eram escribas? Eram copistas, e muitos deles intérpretes da lei. E muitos deles eram ou faziam parte do grupo farisaico, muitos deles eram fariseus. E sem dúvidas que esse copista ou escriba acrescentou posteriormente estas palavras
em função de que no momento, em função de que isso depois que Jesus já estava no céu. Então, algumas outras versões não vais encontrar as últimas palavras que está no céu, mas vai encontrar palavras diferentes, dando ou sugerindo a ideia daquele que de lá desceu, a saber que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. No entanto, para a compreensão desse verso 13, é fundamental que cada um que está acompanhando esse vídeo leia os versos anteriores dentro dentro da interpretação dos textos bíblicos, falando aqui do elemento hermenêutica, que exatamente é uma área que estuda a interpretação dos documentos literários, e fundamentalmente aqui estamos a falar da Bíblia, a interpretação da Bíblia. Dentro da hermenêutica estuda-se temos algumas regras que nos ajudam a compreender facilmente a Bíblia e alguns elementos que ajudam-nos a ter uma compreensão mais alargada. E alguns deles são saber o contexto alargado, que também é chamado de contexto amplo, e também outro elemento que é chamado contexto imediato, que cinge-se no verso em causa, versos anteriores e versos posteriores. Contexto imediato, alargado, amplo, na verdade, compreende-se como sendo os pés, a cabeça e os pés de uma narrativa, de uma dada narrativa bíblica. Cabeça e os pés de uma narrativa bíblica. Então, o contexto amplo ou alargado, ela pode começar antes do capítulo em causa, antes de alguns versos do capítulo em causa, pode começar por um capítulo anterior, dentro de um capítulo anterior, ou dentro de alguns outros capítulos mais atrás em relação ao capítulo em que se está para fazer-se uma interpretação de algum assunto. Entanto, se deres uma olhada nos versos anteriores, pelo menos eu creio que você vai compreender aqui o que está se passando. Sabe que é um momento em que Jesus está conversando com Nicodemos. E Nicodemos, na verdade, estava fazendo algumas perguntas para Jesus. E como líder, Nicodemos, e tinha que ter o conhecimento, mas dentro das suas palavras revelava que ainda tinha dúvida de muita coisa. E você pode ler os versos anteriores, mas eu vou me cingir especialmente aqui no verso 13. Jesus falava de algumas coisas para Nicodemos, e quando chega aqui, por exemplo, no verso 10, Jesus fala assim para Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Não compreendes estas coisas. E no verso 11, Jesus fala: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Verso 12: se tratando de coisas terrenas não me credes, como creereis se vos falar das coisas celestiais? Ou seja, em tudo quanto Jesus estava falando para Nicodemos, Nicodemos não estava percebendo muita coisa, ou até mesmo, poderíamos aqui dizer, tinha muita dúvida por aquilo que Jesus estava explicando. Então Jesus falou para Nicodemos: se falar para você das coisas aqui dentro do verso do verso 11, verso 12, se falar para você das coisas terrenas, não me compreendes, quanto mais falar das coisas celestiais. Se das coisas da terra, Jesus estava a falar para Nicodemos, e Nicodemos ainda tinha muita dúvida, não estava compreendendo. Quanto mais Jesus falasse ou falar das coisas celestiais, será que Nicodemos exatamente deveria compreender aquilo que tem a ver com os mistérios lá do céu? Então Jesus começa dizendo no verso 13: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele
que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. No entanto, nós já temos o pressuposto de que Moisés, Enoque e Elias estão no céu. Por exemplo, quando você lê Gênesis capítulo 5, verso 24, você compreende que Enoque subiu ao céu. Enoque foi trasladado ao céu, sem ver, obviamente, a morte. E quando você lê o segundo livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 2, verso 11, especialmente verso 11, você compreende que Elias também subiu ao céu, foi trasladado ao céu sem ver a morte. E quando você lê Judas, capítulo 1, verso 9, você compreende que Moisés também está no céu. Foi ao céu porque Deus o ressuscitou. E quando você lê Mateus capítulo 17, lá, o assunto que retrata da pessoa de Jesus, Jesus estando lá com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, apareceu ali Moisés juntamente com Elias. Então temos aí a aparição de Moisés e Elias, que apareceram lá no Monte da Transfiguração. Então já temos o pressuposto, a ideia preconcebida de que Enoque, Moisés e Elias estão no céu. Mas como compreender aqui a declaração do verso 13? Porquanto este texto, na verdade, interpreta-se na vertente... Estou aqui, agora vou começar a dar a explicação exata. Este texto compreende-se na vertente de que ninguém pode falar com autoridade a respeito das coisas celestiais, a menos que tenha estado no céu. Este era exatamente o pensamento de Jesus dentro do contexto, de que ninguém poderia falar com autoridade a respeito das coisas celestiais, a menos que tenha estado no céu. E quanto à interpretação da expressão ninguém subiu ao céu, na verdade, precisamos também ter o pressuposto, a ideia preconcebida, de que o texto em causa não faz referência da ascensão de Cristo no céu depois que ele havia ressuscitado. Não faz referência da ascensão, repito, não faz referência, o texto aqui não faz referência da ascensão de Cristo ao céu depois da sua ressurreição. Ademais, é fundamental que você leia o verso 12, o verso anterior, ligando com o verso 13 para a melhor compreensão. No entanto, desta forma, a expressão ninguém subiu ao céu deve ser compreendido muito mais no sentido de que nenhum ser humano foi ao céu para conhecer e falar das coisas celestiais, a não ser Jesus, que de lá desceu e só Ele as pode revelar. Este é exatamente o pensamento de Jesus dentro do contexto. Ninguém subiu ao céu significa que nenhum ser humano foi ao céu para conhecer e falar das coisas, dos assuntos celestiais, a não ser Cristo, Filho de Deus, que de lá desceu e só Ele pode revelar. Por isso, a expressão aqui é bem clara, senão aquele que de lá desceu. Quem de lá desceu? E que estava ali falar diante de Nicodemos. Obviamente era Jesus. Ou é Jesus aqui. Ele que desceu dos céus estava diante de Nicodemos, falando para Nicodemos. E só ele pode exatamente revelar a respeito dos mistérios celestiais. Então, esta é a compreensão que nós devemos ter deste verso 13, do capítulo 3, verso 13 de Evangelho segundo João.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Partilhe com as outras pessoas esse vídeo se você gostou. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e não esqueça de se inscrever no canal. Clique aí, subscrever. Estamos juntos, até a próxima.